Quero chamar a atenção das mamães de primeira viagem, que podem ter receio de como vai funcionar a alimentação dos seus filhos. E isso é normal. O processo alimentar dos pequenos é um pouco diferente de uma pessoa já formada. Por isso, hoje nós trazemos o pediatra Ronaldo Moura para esclarecer todas as dúvidas possíveis sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por ter vindo mais uma vez no nosso programa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer também. Quais são as principais diferenças entre a alimentação de uma criança pequena e um adulto? Nós estamos falando aí de 6 meses, vamos supor, até 3 anos de idade. Vamos pegar essa faixa etária. A gente está construindo um hábito nesse momento, né, dos 6 meses em diante. Então, eu vou ofertar alimentos de qualidade, de uma alta qualidade e uma variedade grande para que eu forme um hábito saudável. Se eu já começo com alimentos muito restritos, com uma qualidade duvidosa, eu posso causar vícios nesse hábito que está sendo formado. Olha, uma criança que tem o hábito de ser alimentado por uma pessoa que está doidinho para ir embora, uma babá, por exemplo, bota comida no menino, o menino mal engole, bota de novo, para doidinho para ir embora. O que vai acontecer com essa criança quando ficar adulto? É porque nessa construção desse hábito, a gente tem que pensar que ela vai ter que aprender, a criança, a reconhecer os sinais de fome próprios, reconhecer os sinais de saciedade próprios e aprender qual que é a preferência dela. Por isso que a gente tem que apresentar de forma tranquila, de forma variada, e tudo isso vai formar o hábito dela no futuro. Então, a educação acontece, como qualquer outro processo de educação na vida, por repetição. Então, quanto mais a gente repetidas vezes fizer uma atividade com a criança, melhor ela vai compreender. Então, se eu faço sempre com pressa, sempre sem que ela reconheça a necessidade própria ou a própria saciedade, ela não vai aprender. Ela vai sempre precisar de alguém para falar para ela o quanto ela tem que comer. Isso é muito ruim. Com que idade eu tenho que parar de amassar as coisinhas para dar para o meu neném? A gente hoje em dia não estimula muito o processamento desses alimentos desde o início, né? Tem até um método que é muito conhecido, que é o BLW, que é um método em que você fornece os alimentos in natura, completamente como você cozinha para a criança, com uma recomendação de cortes específicos para que ela consiga pegar e colocar na boca. Mas o método mais recomendado é o método Bliss, que é um método que combina essa metodologia com o amassado. Mas nunca a gente, como fazia antigamente, a sopa, nunca batido no liquidificador. Então, essa consistência ela vai mudando com o tempo. A partir dos 9 meses, eu já vou preparar essa criança para que ela, com 1 ano, já coma a mesma textura da família. Ah, tá. E aí, por falar em textura da família, menino tá com 3 anos de idade, hoje eu tô com preguiça, vamos todo mundo pro pit dog. Aí a criança, você tá comendo sanduíche, aí você bota na boca da criança. O que isso tá certo, tá errado, como é que é? Não existe uma restrição de alimentação, principalmente depois de 1 ano de idade. Né? Então, depois de 1 ano de idade, a criança pode comer doce, pode comer besteira, pode comer alimentos industrializados, só que a gente sabe que até para nós não é saudável que isso seja um hábito rotineiro, diário, né? Ao mesmo tempo que não é saudável, não é interessante para a criança que seja rotineiro, também não é interessante que a gente proíba. Entendi. Porque isso gera uma expectativa, um hábito ruim. Muitas famílias, até a gente conversava antes de começar, às vezes premiam a criança com doce ou com um lanche específico. Isso também não é legal. Porque a gente não se alimenta como recompensa, a gente se alimenta porque a gente quer ter prazer primeiro com o alimento, né? Por exemplo, com um doce muito gostoso que você fez aí, mas a gente também precisa se nutrir. Então, essa balança tem que estar equilibrada. Nem a proibição de tudo e nem a permissividade. Os métodos mais avançados e mais modernos de alimentação e educação alimentar fala de pais responsivos, de pais que facilitam, explicam que tem um momento de tudo, tem um momento
como a gente brinca com a dieta, né? O dia do lixo, tem o dia de comer besteira e o dia de comer comida saudável, que é o rotineiro. Esse dia do lixo é legal, porque pelo menos você tem um escape ali, né? Hoje eu posso comer besteira, né? Sim. E durante o tempo todo você fica ali naquela do saudável para ter uma vida mais satisfatória. Doutor, aconteceu aí ultimamente de uma criança que engasgou com uma uva, parece, não foi? Isso é uma coisa que preocupa muito os pais, né? Principalmente a criança quando passa de 1 ano de idade, que precisa comer, por exemplo, um pedaço de carne e comer com as mãos. E mesmo assim, existe uma preocupação. É saudável dar um pedaço de carne para a criança comer com as mãos, certo? Sim. Então, a introdução alimentar e a alimentação nos primeiros 2 anos de vida é, acima de tudo, uma forma de estimular também o desenvolvimento, né? Por isso ela deve ser feita no momento certo, que é o momento que a criança já sustenta a cabeça, já consegue sentar, já faz o movimento de pinça, de pegar os alimentos e também da forma correta, né? Naquela situação em específico, nós sabemos que a uva, por exemplo, existem recomendações científicas de que a gente não forneça até 4 anos de idade, Tá. por causa do risco de engasgo. E se for fornecer, cortar num corte específico. Então, é importante que a gente forneça também os alimentos, que eles sejam saudáveis, o que tem muito doce, o que tem muito sal, que seja o mais tarde possível, mas também que a gente forneça os alimentos da forma correta. Né, sentado à mesa. Naquela situação também, eu vi uma entrevista da família, a criança tinha o hábito de levar as uvas para o quarto e comer deitada. Então, facilitando ainda mais a questão do engasgo. Claro que é uma fatalidade, né? Mas existem formas corretas de fornecer os alimentos no momento correto, no lugar correto. Por falar nisso, quando aconteceu um engasgo desse, o que a gente faz primeiro? Eu até fiz na época. Eu grito, bota a saia na cabeça, chama os vizinhos. Não, existem 2 métodos de desengasgo, né, que a gente fala. Então, eu vou até usar sua almofada aqui. Por favor. Quando a criança tem menos de 1 ano de idade, né, que é uma criança pequena, a gente vai pegar, vamos colocar que isso aqui é o rosto da criança. A gente vai pegar o rosto da criança, virar e bater nas costas, tentando colocar a cabeça mais baixa que o corpo e bater até a criança manifestar o choro, que significa que já está desengasgada, ou que manifestar a vozinha da criança que você conseguiu ouvir. Né? Depois dessa idade, né, depois de 1, 2 anos de idade, aí você vai abraçar por trás e fazer uma pressão. Com a palma da mão, você vai colocar o dedo assim, a palma da mão por cima e pressionar o tórax da criança, para que a pressão que você faz na barriga, assim, no limite aqui da costela com a barriga, promova a ejeção do alimento. Tá. Então, são essas 2 formas de desengasgo. Muitas vezes tem que ser imediatamente, não dá tempo de você procurar ajuda. Depois, caso seja necessário, você procure ajuda. Então, quer dizer, primeiro você tem que manter a calma. Agora eu tenho que socorrer meu filho. Então, agora eu vou ficar calma. Depois pode vir piriri, pode vir dor de barriga, sudorese, desmaio, pode vir tudo. Mas antes não, né, doutor? Mas mãe sabe muito bem. Sabe sim. Depois, quando a gente dá uma palmadinha no filho que se arrepende, abre o chuveiro para ele não ouvir a gente chorando. Exatamente. Doutor, quanto tempo dura a transição alimentar e o que pode se comer nessa fase que eu estou te falando aí? Não existe restrição alguma de alimentos, né? A não ser que a criança tenha alguma doença. Alimentos saudáveis, in natura, as verduras, as carnes, as frutas, então não existe restrição alguma. A restrição é uma recomendação de que você evite alimentos processados, que seriam aqueles alimentos que passaram por uma indústria. E tem até uma professora minha da residência que falava, tudo que vem dentro de um pacote foi processado, né? Então, mas aquele biscoito, aquela bolacha específica que só é de água e sal, ela foi processada, ela passou por uma indústria. Por quê? Porque esses alimentos, eles contêm altos teores de gordura, de sal, de açúcar. E isso, a gordura faz mal a longo prazo, né, pra gente. Mas o açúcar e o sal, eles geram no paladar da criança um vício de tolerabilidade. Então, ele vai ter preferência por esse gosto e vai cada vez precisar de um alimento mais salgado ou mais doce para ter aquela sensação que ele teve. Então, por isso que é interessante você oferecer o máximo de alimentos naturais. Então, a maçã, por exemplo, é uma fruta muito doce.
Então, tudo que você fizer com maçã, se você usar maçã cozida, por exemplo, faz uma pasta como base e faz uma papinha para essa criança. É muito doce e é o doce natural da fruta mesmo. E quando que eu devo me preocupar quanto a ingesta, por exemplo, de muito refrigerante? Meu filho só quer saber de tomar refrigerante. Quando é que eu tenho que achar que isso é absurdo e que atitude que devo tomar? Porque a mãe sempre fala, tadinho, ele chora, tadinho, né? Existe uma teoria que é a teoria da divisão de responsabilidades na alimentação para a criança, que eu uso muito no consultório, que é assim, existem dois atores aí na alimentação da criança, os pais ou os cuidadores, os avós e a criança. Então, a gente tem que integrar esses dois agentes. E aí, cada um desses agentes tem uma responsabilidade. Os pais têm a responsabilidade de decidir o que a criança vai comer e quando. Então, quem escolhe, quem vai ao supermercado e compra, são os pais, os cuidadores. Então, eles decidem o que e quando vai comer. E a criança decide se vai comer e a quantidade. Então, é muito importante respeitar também o gosto da criança. A criança não gosta, por exemplo, de jiló. Qual é o problema dela não gostar de jiló? Nenhum problema, ela gosta de outras verduras, de outras frutas. Mas ela pode decidir se vai comer e a quantidade. Porque não é interessante também a gente ficar empurrando comida na criança. Né? Ela tem que aprender os sinais de fome. limite, né? Mas se você decide o que e quando, então a responsabilidade de ter dado o refrigerante é sua. Porque o que eu percebo é que às vezes a gente quer que a criança reinvente um hábito que nem a família tem. Né? Se todo mundo toma refrigerante, a criança vai... Claro, é exemplo, né? Ter interesse. É verdade. Então, às vezes seria um momento de revisitar o próprio hábito. Né? E aí, quando a gente vai mudar o hábito da criança, por exemplo, uma criança que chega para mim com 12 anos, com obesidade já, isso é muito comum, com erro alimentar grave, toma refrigerante todos os dias, come muita besteira, eu sempre falo, a gente não vai mudar da água para o vinho hoje. Vamos devagar. Se hoje ela toma refrigerante 7 dias na semana, vamos começar reduzindo para 4, para 3 dias na semana, até você chegar num estágio em que ela só vai beber no final de semana, por exemplo. Tá. E quando é que eu posso desconfiar que o meu filho está com alguma intolerância a qualquer alimento, tipo lactose, tipo frutose, e dá sinais? Então, o que é mais grave é a alergia alimentar. Por isso que quando a gente faz a introdução alimentar, a gente faz de forma escalonada, gradativa, né? Eu geralmente escrevo no papel, tudo. E aí os sinais de alergia alimentar seriam os sinais de uma alergia mesmo. Geralmente fica vermelho perto da boca, ou tem muita tosse, ou em reações alérgicas muito graves, né? Pode ter vermelhidão em todo o corpo e inchaço. Esses sinais têm que ser reconhecidos imediatamente. Por exemplo, frutos do mar. Ingeriu, geralmente na primeira vez que ingere é uma reação mais leve, fica só vermelhinho, depois vai ficando cada vez pior. Já a intolerância, ela é uma manifestação muito sutil, às vezes. Então, a intolerância à lactose, por exemplo, ela se manifesta com sintoma de diarreia, distensão abdominal, né? Então, ela se manifesta de forma mais tardia e é menos grave. Então, eu percebi e está associada à ingestão de leite, no caso da lactose, ou de frutose, que é muito raro, mas existe, né, intolerância à frutose, aí eu tenho que procurar o pediatra para a gente fazer, porque não existe, para as intolerâncias, não existe um tratamento que cure. Né? A gente vai ter que aprender a lidar com essa intolerância ao longo da vida. Você estava falando de uma coisa aí que eu achei muito importante, é a questão da responsabilidade que os pais têm que ter com relação à alimentação. Você nos revelou também que é muito comum crianças de 12 anos de idade com obesidade. Aí a mãe pega essa criança, leva no médico, no pediatra, passa toda uma dieta e aí fala, agora meu filho, você tem que seguir essa dieta. Aí vai lá e faz a comidinha do filho e depois vai lá e come a comida dela. Errado, né, doutor? Não adianta. Na verdade, eu costumo dizer, tem até um livro famoso que fala que a maternidade é o encontro com a própria sombra, né? A gente acaba se encontrando com a nossa própria criança e com os nossos próprios traumas quando a gente tem filhos, né? Eu tenho filhos, você também, você sabe. Então, e não deixa de ser uma oportunidade fantástica também para a gente mudar, né, a nossa história. Porque verdade. O que eu percebo, isso assim, 100% das vezes,
o hábito alimentar da família está adoecido quando o hábito da criança está adoecido. Então, isso vale para as questões emocionais também, né? Sim. Então, crianças que têm problemas emocionais, muitas vezes vêm de famílias em que a mãe, o pai ou os cuidadores principais têm problemas. E para a alimentação é a mesma coisa. A gente tem que repensar a nossa própria alimentação para assim poder ser o exemplo para os nossos filhos. A principal forma de ensinar os filhos é sendo o exemplo. Por exemplo, eu não tinha o hábito de fazer atividades físicas. Tinha uma rotina muito exaustiva, corrida. E aí eu comecei a fazer e comecei a trazer o meu filho comigo. E isso é tão fantástico que ele tem muito interesse hoje pelos esportes, pelo cuidado com o próprio corpo. Ele tem 5 anos, mas porque ele viu isso em mim, né? E viu isso na mãe também. Então, se não partisse de nós, se fôssemos todos sedentários, acredito que ele não teria interesse também. Eu estou ouvindo uma expressão muito, ultimamente, dizendo que o sofá é o novo cigarro, ou seja, um vício. E a gente está passando esse cigarro para essas crianças com 5, 4 anos de idade. Eles ficam totalmente na TV, no sofá, com o controle remoto, né? E acaba que o sofá engole eles. Então, a gente tem que dar o exemplo. Sair, levantar, viu, minha amiga? Levanta daí do sofá, vai fazer uma atividade física que o seu filho também vai fazer. Não é mais ou menos isso, né, doutor? A melhor forma que a gente tem isso eu falo muito para as mães, né? De incentivar os nossos filhos a se cuidarem é a gente se cuidar. Né? Isso mesmo. Que aí você mostra para ele que, olha, eu tenho uma vida, eu sou mãe, eu sou pai, e eu tenho uma vida corrida, eu tenho muitos afazeres, mas eu entendo que é importante me cuidar. Porque quem é que vai cuidar? Que mãe que você está sendo, né? Quando você não se cuida. Tem que fazer essa reflexão. E um recado aqui para as vós é o seguinte, acaba com esse negócio de ser facilitadora, porque elas facilitam, né? Porque o pai e a mãe estão lá regrando a comida, aí vem a avó e facilita. Mas eles todos têm que ser envolvidos, né? Eu acredito muito nisso, porque ninguém cria um filho sozinho também. É verdade. Então é uma ilusão achar que os pais são a autoridade máxima. Não, todos são autoridade. E nós estamos pensando no futuro, né? Tem coisas que realmente o meu filho só come na casa da minha mãe, mas não tem problema nenhum, tá tranquilo, porque todo mundo tem um hábito saudável, ela também tem hábitos saudáveis e quer que ele tenha uma vida saudável. Hoje nós vamos liberar um pouquinho de pavê para os neném? Pode, sem problema.